Pode começar? Vai começar a gravar já? Beleza. Quer começar? Então vai. Boa tarde. Meu nome é Alessandra, sou diretora-presidente do Instituto de Previdência do município de Cerqueira César. Estamos hoje aqui para apresentar a audiência pública do Instituto, que é referente à prestação de contas do ano de 2023. Também estou aqui reunido com a presidente, como diretor administrativo financeiro, sou o Daniel, e estamos também com a presença do contador, que vai nos auxiliar aqui nos trabalhos de hoje. Os tópicos que vão ser abordados nesta audiência pública, eles são o relatório de governança corporativa do Instituto, os dados previdenciários, a gestão financeira, a política de investimento aprovada para o exercício 2023, o resultado da avaliação atuarial, as ações desenvolvidas pelo Instituto durante o ano e seus canais de atendimento. O Instituto de Previdência do município de Cerqueira César, o IPREM, ele foi criado pela Lei Complementar Municipal 1351 de 2003. Atualmente, ele é regido pelas leis 2325 de 2018 e 2393 de 2020. Tem por objetivo dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos seus segurados e seus dependentes e compreende um conjunto de benefícios estabelecidos em lei, oferecendo aos servidores municipais e suas famílias a indispensável assistência social previdenciária. O Instituto ele teve como base os direitos sociais previstos na Constituição Federal. E as regras gerais também estão estabelecidas na Constituição, no artigo 40. Vamos entrar agora no relatório de governança corporativa. Vamos apresentar o organograma. Atualmente, o Instituto ele possui a seguinte estrutura técnico-administrativa. Essa estrutura é composta por servidores públicos municipais, designados pelo chefe do Poder Executivo. O IPREM conta com uma diretoria executiva, que é composta por um diretor-presidente e um diretor administrativo financeiro. Ele também tem o Conselho de Administração, que são compostos por 3 membros, um presidente e 2 membros, o Conselho Fiscal, que também é composto por um presidente e 2 membros, e o Comitê de Investimento, que é composto por um presidente e 2 membros. Também tem a Procuradoria Jurídica do Instituto, tem o Administrativo, tem a Contadoria, o Departamento de RH e o Departamento de Tesouraria. Com relação a essa estrutura administrativa, a gente tem que ressaltar aí que em 2023 foi aprovada uma lei, a Lei 2.586, que criou um quadro próprio do IPREM. Inclusive, está sendo realizado aí um concurso público para provimento desses cargos aí. Foram criados cargos para servidores efetivos, com a finalidade de executar tarefas técnicas dentro do Instituto. O Conselho de Administração ele é um órgão de normatização e deliberação. Ele tem a missão de interpretar, analisar e orientar o Instituto. Como disse anteriormente, ele é composto por 3 membros, tendo suas atribuições especificamente detalhadas no artigo 114 da Lei Municipal 2325 de 2018, bem como a regulamentação do seu regimento interno pela Portaria 14 de 2024 do IPREM. Já o Conselho Fiscal, ele é o órgão de fiscalização do Instituto. Ele também é o controle interno do IPREM. Ele é composto por 3 membros, tendo as suas atribuições no artigo 124 da Lei Municipal 2325 de 2018, bem como a Portaria 37 de 2022, que instituiu o regimento interno do Conselho Fiscal como órgão de controle interno do Instituto.
Temos o Comitê de Investimento, que é um órgão de processo decisório quanto às análises, a formulação e a execução de política de investimento do Instituto, composto por 3 membros também, tendo suas atribuições estabelecidas no artigo 138 da Lei Municipal 2325 de 2018, bem como a regulamentação de seu regimento interno pela Portaria 51 de 2021 do IPREM. Com relação a esses órgãos deliberativos aí, a gente tem que ressaltar que todas as decisões que são tomadas em âmbito do Instituto são deliberadas em reuniões aí e ficam sempre registradas em atas as decisões. E essas atas podem ser encontradas no site institucional, inclusive, para quem tiver interesse aí. Agora a gente vai para os dados previdenciários. Os números de concessão do benefício dos últimos 3 anos. Com relação às aposentadorias, em 2021 nós contamos com 186 processos, 2022 195 e em 2023 194 aposentadorias. Já as pensões, em 2021 tivemos 58 processos, 65 em 2022 e 65 em 2023. Agora eu vou passar a palavra ao contador do Instituto, Douglas, que vai explicar a gestão financeira. Boa tarde. Com relação à gestão financeira, a gente tem a composição aí de arrecadação de receitas e a execução de despesas no âmbito do Instituto, né? A gente tem as receitas no Instituto, são toda a arrecadação própria, né? Temos as receitas orçamentárias, né? A gente tinha uma totalização de previsão orçamentária de 15.071.464 de receitas previstas, né? E a gente teve a segunda execução, conforme os dados. Contribuições previdenciárias dos segurados, os valores que são retidos dos funcionários e repassados a título de contribuição, hoje no percentual de 14%, né? Foram R$ 4.590.484,93, o que representa 26%, pouco mais de 23% da arrecadação total do Instituto, né? Temos também as compensações previdenciárias, né, que são feitas por meio do Comprev, que são as devoluções do que é arrecadado hoje, principalmente do INSS, mas também de outros fundos de regimes próprios de previdência, né? No ano de 2023, a gente teve uma arrecadação total de R$ 364.653,53 o que representa aí pouco mais de 2% da arrecadação própria do Instituto, né? E temos também as arrecadações correntes, que são as intra-orçamentárias, né, que são aquelas que circulam dentro dos órgãos que compõem a administração pública municipal, né, Câmara Municipal, Instituto de Previdência e também a Prefeitura Municipal, né. Então temos as contribuições previdenciárias patronais, que são aquelas pagas sobre a folha total de pagamentos pelos determinados órgãos. No ano de 2023, R$ 5.040.420,68, o que representa aí 29,24%. A amortização, a contribuição das previdenciárias, elas em 2023 eram no montante de 15,5%, né? 15, né? 15%, que era 12 de contribuição, mais a taxa de administração de 3%. A amortização do déficit atuarial ali, que é o complemento, que é pago conforme o cálculo atuarial, né, por alíquota complementar instituída em lei, foi no total de R$ 6.328.149,20, o que é a principal fonte de arrecadação do Instituto, né, 36,71% da arrecadação. E os parcelamentos de débitos, né, que hoje a gente temos parcelamento somente com a Prefeitura Municipal, pagos mensalmente, são 6 acordos de parcelamentos, que resultaram numa arrecadação total de R$ 913.299,41, representando 5,30% da arrecadação. Então, de uma arrecadação total aí que a gente teve, R$ 17.237.000 e
com R$ 7,75, né? Que a gente, no ano de 2023, obtivemos um superávit, um excesso de arrecadação de pouco mais de 2 milhões frente ao inicialmente previsto. Na execução de despesas, né, parte dos recursos são fundos para execução de despesa, né? A gente temos as despesas correntes do nosso instituto. A principal fonte de gastos no instituto são os pagamentos de aposentadorias, né? Totalizando aí, ó, R$ 7.983.000 com R$ 28,74, representando pouco mais de 76% dos nossos gastos totais. As pensões, na sequência, totalizando R$ 1.748.788,74, representando 16,80% da despesa total. Vencimentos e vantagens fixas, que são os valores que são pagos a título do pessoal administrativo, dos conselhos e do comitê de investimento, né, da estrutura administrativa do IPREM, representando aí R$ 403.217,65. O pagamento de serviços a terceiros, né, as contratações que o Instituto faz, tanto de consultorias como demais prestadores de serviço, totalizando aí um total de R$ 84.291,89. Serviços de tecnologia da informação, que são as contratações de sistemas e programas utilizados no Instituto, totalizando R$ 34.148. E pagamento de sentenças judiciais, tanto os RPV quanto depósito de precatórios. Em 2023, R$ 119.360,03, o que totalizou ele R$ 10.372.000. E a gente tem ainda as intra-orçamentárias, né, que são aqueles valores que são pagos pro instituto do próprio instituto, né? Então, as obrigações patronais, que são os valores que são pagos em cima da nossa folha de pagamento dos administrativos, né? R$ 36.086,98. Tivemos uma execução total de despesa de R$ 10.408.922,51, o que deu, frente ao total de receitas arrecadadas, um superávit de R$ 6.828.085,24 no ano de 2023. Agora a gente vai falar sobre a política de investimento. A política de investimento do Instituto, ela estabelece a estratégia para o cumprimento dos objetivos com relação às aplicações e investimentos, sempre considerando as perspectivas de cenário econômico e objetivando o atingimento da meta atuarial estabelecida para o período. Pelo gráfico ao lado, é possível verificar a distribuição dos recursos da carteira de investimento do IPREM no ano de 2023. Conforme determinado na estratégia elaborada na política para o exercício, sendo nas planilhas seguintes detalhado o enquadramento dos investimentos em relação ao determinado a Resolução 4963, de 25 de novembro de 2021. Em renda fixa, no segmento de renda fixa, o Instituto tinha R$ 55.678.287,91 da sua carteira aplicada. R$ 13.666.263,87 aplicado no segmento de renda variável. Já no exterior, o Instituto possui um pouco mais de R$ 2.481.000. E em fundos estruturados, R$ 6.513.575,17. Esse quadro ele mostra os enquadramentos de renda fixa. Todo investimento do IPREM está enquadrado em algum artigo da resolução. Os de renda fixa são esses artigos aqui, o 7.1a, o 7.1b, o 7.3 e assim por diante. A resolução ela permite que o Instituto tenha aplicado até 100% no artigo 7.1, até 100% no artigo 7.2 e assim por diante. A carteira do Instituto possui investimento no 7.1b, no 7.3a, no 7.5, no 7.5. Esse é o enquadramento da política de investimento para renda variáveis e fundos no exterior. A carteira do IPREM está dividida entre o artigo 8.1,
o 10.1 e está desenquadrado ali naquele artigo RV, que é o último, que tem até um quadradinho vermelho, em 0,27. Esse fundo ele é um fundo que ele é fechado para resgate, então o Instituto mantém ele na carteira até o encerramento dele e devolução de alguns valores para o Instituto, onde ele será encerrado na carteira do IPREM. Essa aqui é a estratégia de alocação ainda da carteira do Instituto. São as aplicações no artigo 9.1 e no artigo 9.3. E no artigo 12º. Todo ano o Instituto precisa fazer a avaliação atuarial. Ele é um estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer de forma suficiente e adequada os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo RPPS. Então, é uma obrigação que o Instituto tem que fazer todo o ano. Os dados que vamos apresentar aqui é referente à avaliação atuarial de 2023, tá? Lembrando aí que as entidades que contribuem aí para o Instituto no plano de benefícios no município são a Poder Executivo, né, a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal e o próprio Instituto. Eles que fazem as contribuições aí patronais e dos servidores, inclusive aí para a manutenção do Instituto. O resultado atuarial ele é a dimensão básica da situação do plano de benefícios, obtida através do confronto dos recursos disponíveis com os compromissos assumidos pelo IPREM. Os recursos são apresentados pelo patrimônio, que são os ativos garantidores dos compromissos do plano de benefício, e pelas receitas provenientes de aporte dos valores destinados pelo ente federativo a título de cobertura de insuficiência financeira. Aqui os dados do equilíbrio financeiro atuarial. Em 2023, a cobertura do plano previdenciário era de 27,97%. Em 2022, 27,02%. E em 2021, 29,87%. O resultado atuarial do ano de 2023, o plano previdenciário era de R$ 128.571.104,04. Em 2022, 132, 997, 695, 90. E em 2021, 176, 100, 270,03. O plano de custeio em 2023 é de 14,5, 2022 era de 15,5 e em 2021, 15,5. Agora vamos entrar na parte de resultado dos investimentos. Em relação ao cumprimento da meta atuarial, verifica-se que a carteira de investimento do Instituto iniciou o ano de 2023 com um patrimônio líquido de 63 milhões, um pouco mais de 63 milhões. Não obstante, constata-se que em dezembro de 2023, após a obtenção de uma rentabilidade de 12,84 no ano, conforme identificado na tabela ao lado, o patrimônio líquido do IPREM encerrou o exercício com um patrimônio de R$ 178.339.301,28. Em 2023, a carteira de investimentos teve um resultado excelente, com retorno acumulado de 12,84, superando a meta atuarial prevista para o ano, que é de 9,66. Os destaques foram em 10 meses do ano, que os ganhos ficaram acima da meta atuarial com melhor desempenho. Os meses foram de junho e novembro. Também teve um gap acumulado. O gap é a diferença entre a meta atuarial e o retorno da carteira, que apresentou um ganho de 32,88 no acumulado do ano. Fato que representa a assertividade nos investimentos realizados. E as aplicações de instituto foram de baixo risco. Verifica-se que os investimentos permanecem bem protegidos, com riscos controlados durante todo o período, demonstrando que, mesmo em um ano desafiador,
nós conseguimos um resultado que garantiu a segurança e o crescimento dos recursos do Instituto. Ao lado, vocês vão ver um gráfico que trata da evolução patrimonial. Ao lado é demonstrada a evolução do patrimônio líquido da carteira de investimento do Instituto ao longo dos anos. Conforme já salientado, ao final do período de 2023, os recursos em carteira totalizavam 78 milhões. Através do gráfico é possível verificar uma ótima performance que o Instituto vem apresentando ao longo dos anos. Resultado de uma gestão eficiente, baseada em estudos sistemáticos e ágeis, buscando constantemente aproveitar as oportunidades do mercado. Nesse ponto aí, é importante a gente ressaltar que o crescimento, né, da carteira aí de investimentos do Instituto, que em dezembro de 2025, ela estava em aproximadamente de um patrimônio de 22 milhões. E agora, em novembro de 2024, que é o último mês que a gente tem os dados, a carteira já está em 85 milhões. Então houve um bom crescimento aí da carteira aí. Vamos apresentar agora algumas ações desenvolvidas pelo Instituto no decorrer do ano. O Instituto certificou os seus conselheiros e seus membros do Comitê de Investimento. Todos os membros estão devidamente certificados conforme o artigo 8b da Lei 917 de 1998, garantindo assim a qualificação e o alinhamento às boas práticas do Instituto. O site do Instituto, ele apresenta-se em constante atualização, contando com informações relevantes aos usuários e segurados, sendo um dos principais meios de promover a transparência e a acessibilidade. O Instituto mantém o CRP em dia, que é o Certificado de Regularidade Previdenciário, assegurando as conformidades com as exigências legais e normativas. Também se certificou no Progestão. O IPREM alcançou essa certificação, comprovando seu compromisso com as melhores práticas previdenciárias e a governança institucional. E continua uma busca contínua por aperfeiçoamento. A gente segue investindo em melhorias nas atividades e processos, sempre com foco na eficiência e no atendimento de qualidade aos beneficiários e seus segurados. Os canais de atendimento do Instituto é na Rua Olímpio Pavão 290, no centro, que é o prédio onde hoje funciona a Prefeitura Municipal. O telefone de contato é o 14 3714 7200. E o site oficial do Instituto é o iprem.cerqueiracesar.sp.gov.br. Ok, esses foram os dados apresentados aí com relação ao ano de 2023 e a gente pode disponibilizar todos os slides aí para que a gente apresenta aí para dar uma transparência maior aí para todos os segurados e beneficiários do Instituto. E precisando do Instituto, procure a gente, ligue. A gente está à disposição para atender a todos da melhor maneira possível, melhorando os serviços, a qualidade dos serviços. E visitem o nosso site, ele é bem completo, tem todas as informações para os segurados, para tirar dúvidas, né? Para conhecer um pouco mais do Instituto. A gente espera vocês lá no site. Tem um canal de Fale Conosco, tem a ouvidoria no site. Visitem a gente por lá. Uma boa tarde a todos. Agradecemos aí o tempo que todos prestaram para assistir a nossa audiência. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde.